Olá pessoal, Janaína Queradia, da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Inloco Business, episódio número 5, mais um convidado super especial, Rony Tchek, que é já uma celebridade em Inloco, já esteve conosco diversas vezes, não é mesmo, Rony? Sim. E o Rony, eu tenho, assim, realmente a alegria de dizer que é um amigo inspirador. Antes de começarmos a gravar, já estava rolando um podcast aqui, 1000 projetos, mas vai ser, assim, um episódio que eu tenho certeza que todos vocês vão querer compartilhar, assistir essas 3 partes, porque é um tema muito envolvente. O que realmente prepara alguém para o futuro? Rony, mas antes de nós adentrarmos aí da nossa temática, essa parte número 1, você sabe que a gente sempre coloca para que as pessoas te conheçam. Mesmo você já sendo uma personalidade em loco, eu gostaria que você trouxesse, porque para estar onde você está hoje, você passou por diversos desafios, por diversas situações. Quem é o Rony Tchek? Como ele fez para chegar até aqui? Maravilha. Primeiro, obrigado, né, Jana, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui. Obrigado a você que está nos assistindo aqui nesse podcast. É um projeto belíssimo, né? Eu tenho acompanhado também. Já tive aqui outras vezes e é muito legal assim as pessoas e as causas, os assuntos que você compartilha, né, com a tua audiência. Isso é muito valioso. Então fica aqui também o meu cumprimento e o meu agradecimento, né? Mas eu sou o Rony Tchek, eu sou um cara que eu estou com 50 anos de idade e esse ano em especial, 2026, eu completo 30 anos de formado, né? Olha que legal, 30 anos que bacana. de atuação profissional, em que pese antes até da faculdade eu já trabalhava, né? Eu comecei muito cedo, então fui menor aprendiz num banco, enfim, antes mesmo de fazer vestibular. Mas eu diria que eu sou um cara, você tocou num tema crucial assim, para o nosso assunto de hoje, eu sou um cara que aprendeu a superar desafios. Sim. Na apresentação você falou que eu superei muitos desafios, como é a vida de todos nós, né? Então eu sou um cara que aprendeu a superar desafios. E quando eu falo assim que eu completei 30 anos de carreira profissional, eu chego nesse lugar com uma certeza e com várias reflexões. A certeza que eu chego, Jana, é que eu continuo aprendendo todos os dias. Isso é uma coisa maravilhosa. Até instiga a nós nos projetarmos cada vez mais, né, Rony? Cada vez mais. Essa disposição assim, para aprender, sabe? Essa vontade de aprender coisas novas, é algo que eu tenho por hábito, me faz bem, gosto muito. E estou contando isso não para falar do Rony, mas para incentivar você que está nos ouvindo também a pensar nisso, né? O quanto essa mentalidade de aprendizado é um combustível importante para o presente que a gente vive e para o daqui para frente, né? Então essa é a certeza que eu chego, que eu continuo aprendendo todo dia e as reflexões são as mais variadas possíveis, né? Olhando assim para tudo que eu já fiz e para onde eu estou agora. Mas eu estou aqui também porque lá na infância eu já era um pouco curioso, experimentei várias coisas e fui para o esporte, né? Eu comecei no voleibol muito cedo, comecei a jogar voleibol com 9 anos de idade na escolinha municipal e aí a partir disso, participando de campeonatos, competições e tudo mais, eu percebi que eu gostaria de viver esse mundo, né? Então foi por isso até que eu fui cursar educação física, mas muito por gostar do desenvolvimento de pessoas, formação de equipes, desafios, superação, né? Então, lá na minha infância, eu já fazia um pouco do que eu faço hoje. Né? Eu não estou trabalhando diretamente nos esportes, mas eu trabalho diretamente com pessoas, com desafios e com desenvolvimento humano. Né? Liderança, né? Liderança. Esse é um assunto que está aí no meu dia a dia, né? Então, rapidamente, assim, a minha apresentação, acho que é isso. Um cara curioso, que aprendeu a superar desafios, que gosta muito de aprender coisas novas e, sobretudo, apesar de ser um cara tímido, eu gosto muito de estar com pessoas, de conhecer pessoas, ir para lugares diferentes, situações que eu não conheço, né? Isso me estimula demais. Então, tem muita coisa aí. E a tua fala em se apresentar como um cara tímido? Sim. Me leva a imaginar o quanto o gosto
pelo que você desenvolve, o que você faz, te fez superar essa timidez. Porque a partir do momento que você é um palestrante, que você estimula pessoas a se desenvolverem, você traz para dentro de si aquela timidez, acaba saindo de campo, mas dando uma oportunidade para aquele profissional que quer transbordar o conhecimento e ajudar pessoas. Maravilhoso, é como se você fosse se conhecendo, né? Cada vez melhor, e você vai aprendendo a domesticar, dominar aquilo que antes te amedrontava, né? Eu, por exemplo, na escola, nunca gostei de ser o cara que ia lá na frente, apresentar o trabalho, de falar, né, em voz alta na frente de todo mundo. Não fazia liderança da turma? Não fazia, gostava de ficar quietinho no meu canto, assim, né? Exceto no esporte. No esporte eu era o levantador, o capitão da equipe, aí já era uma outra performance, né? Mas não assim na sala como é o que eu faço hoje, né? Quase todos os dias eu estou em sala, quer seja em empresas, em escolas, em instituições, eu estou falando com pessoas, né? E eu nem lembro mais dessa timidez que era um limitador, né? Hoje essa timidez ela me leva talvez a me preparar um pouco mais, me leva a estudar um pouco mais o tema, mas hoje tanto que eu falo sobre ela com a maior tranquilidade do mundo, né? Não é mais um incômodo. Então acho que aqui tem um pouco disso também, de você conseguir enfrentar aquelas situações que você sabe que te causam medo, né? Esse é um componente importante. E a gente conhece pelas palestras, pela referência que você já tem, né, pelas tuas empresas. Comenta um pouquinho mais aqui conosco, aqueles que ainda não conhecem, mas que já vão se projetar para ela. Ah, legal, bacana. Então a gente tem 30 anos de história, eu tenho uma empresa com 23 anos de CNPJ, né? Eu costumo dizer que isso no Brasil é um fato muito importante, né? Você conhece bem essa história também do empreendedorismo. E a nossa empresa ela surgiu para trabalhar com programas de qualidade de vida nas organizações, né? E é isso que a gente faz ainda, mas a gente foi aperfeiçoando o nosso trabalho mais para esse viés de desenvolvimento humano, né? Ou seja, para que as pessoas possam cada vez se conhecer melhor, cuidar mais do seu autocuidado, né? Cuidar de si mesma, ainda mais nessa vida moderna que a gente leva, né? Tão agitada. Hiperconectividade, ansiedade, né? Trânsito, agenda cheia, né? É uma loucura essa vida moderna. Como é que você consegue ter uma noite de sono, que você consiga descansar, se recuperar? É curioso isso, né? Muitas pessoas não conseguem uma noite de sono, uma boa alimentação, uma rotina de exercícios físicos regulares, momentos de lazer, relacionamento, né? Amizades. Então, isso tudo foi ganhando corpo no nosso trabalho nos últimos anos. As empresas passaram a valorizar bastante isso também, né, os contratantes. E junto com isso a gente percebeu que nasceu do nosso dia a dia esse trabalho da consultoria, das palestras, dos workshops, que é hoje a principal atividade que eu faço, né? Então eu tenho a alegria, assim, agradeço a Deus sempre por ser convidado por empresas no Brasil todo para desenvolver esses temas relacionados à formação de equipe, né? Ou seja, como é que pessoas de diferentes perfis, diferentes faixas etárias, diferentes habilidades, competências, interesses, como é que essas pessoas podem funcionar melhor em grupo, né? Porque sozinho você tem um funcionamento, em grupo você tem um funcionamento um pouco diferente. Como é que essas pessoas podem funcionar melhor em equipe? Como que os líderes podem aprender a liderar essas pessoas, né, com mais habilidade, com mais facilidade? E aí vem uma coisa chamada competências, né? Então, o grande resumo que eu faço hoje no meu trabalho é soft skills, né, que são as competências comportamentais, né? Dito de uma forma mais simples, é tudo aquilo que não é a parte técnica do trabalho das pessoas, né? Então, independente de qual empresa, qual setor, qual segmento, independente do trabalho que as pessoas fazem, quais as competências comportamentais que elas precisam desenvolver para funcionar bem nos dias de hoje, né?
E aí a gente pode falar aqui de comunicação, Sim. de escuta, de relacionamento, né? De empatia, de iniciativa, né? De autonomia, de protagonismo, o próprio aprender a trabalhar em equipe, colaboração, né? Resiliência. Durante muito tempo, o mundo talvez nos iludiu um pouco, né? Que as coisas, que bastava pensar positivo e que tudo ia dar certo, que, né, vamos em frente. Tudo bem, existe esse pensamento positivo, ele é importante, mas a gente precisa treinar para os erros, né? A gente precisa aprender a manejar melhor os erros, porque os erros vão acontecer, as dificuldades virão e as pessoas precisam ter recursos dentro delas para conseguir contornar essas diferentes situações, né? Então é um pouco disso que a gente leva para dentro das organizações, né? E aí, Jana, de uma forma muito atual, né? Eu te agradeço a pergunta sobre isso, porque o que a gente leva não é assim um trabalho conteudista, né? Sim. Não é um trabalho conteudista, é um trabalho comportamental, né? Então, claro que existe a ciência que embasa o comportamento, existe o entendimento da neurociência, mas na prática, como que eu me torno mais colaborativo? Na prática, como que eu desenvolvo a minha empatia? Na prática, como que um indivíduo tímido consegue ser um pouco menos tímido, um pouco mais ousado, um pouco mais comunicativo, né? E aí, obviamente, existem técnicas para isso e metodologias, né? Hoje, metodologias ativas, ágeis, colaborativas, né? Então, são trabalhos muito dinâmicos que as pessoas participam de uma forma bastante ativa, né? O que seria o contrário disso? Um professor falando e todo mundo só ouvindo, né? E às vezes nem absorvendo. E aí não absorve, não absorve, né? Armazena durante algum tempo, tem dificuldade de colocar aquilo em prática, né? Então hoje os treinamentos eles modificaram muito, assim as coisas estão muito diferentes e muito dinâmicas, né? E é interessante, já dando spoiler para a parte número 2, você não deixe de acompanhar, mas eu observo, Rony, que as pessoas deixaram de se olhar, né? E tentar identificar. Nós temos essa transformação comportamental que eu vejo que vocês promovem de uma maneira fantástica, né? Auxilia a pessoa a se olhar, se entender, se identificar e se permitir buscar o seu melhor. Maravilhoso. É isso, né, Rony? Esse se permitir talvez seja o ponto-chave aí que você destacou, Jana, porque também, né, durante algum tempo, durante alguns anos, assim, o mercado de trabalho ele meio que nos induziu a ser o forte, a ser o ultra competente, o imbatível, o invulnerável. Não demonstre fraqueza, você tem que estar sempre bem. E isso cobrou um preço muito caro da saúde das pessoas, né? Saúde emocional, mental, saúde no modo geral. E o mundo entendeu, né? As pessoas entenderam, enfim, que nós somos humanos, né? Nós temos as nossas dores, fraquezas, inseguranças, vulnerabilidades. Né? Temos e precisamos falar das nossas vulnerabilidades e está tudo bem, né? E aí a coisa ficou um pouco mais suave, mais palatável, né? Em que pese, no final do dia, a gente sempre vai ser cobrado por performance, por rendimento, por números, metas, enfim, né? Isso não deixou de acontecer, mas a forma como isso se dá se modificou bastante, né? Então, hoje essa questão da permissão, que começa com você mesmo, né? Ela é um tema assim, bastante atual também, né? Bem interessante você tocar nesse ponto. Então, pessoal, não deixem de acompanhar a parte número 2 que estará aqui para você amanhã, já à disposição, que realmente interessa ou prepara alguém para o futuro, com o Rony Tchek, nosso querido amigo. Você já observou o quanto de conteúdo ele tem para nos disponibilizar. Então, acompanhe a partir de amanhã aqui
aqui na Inloco, a parte número 2, a tua startup de inovação em comunicação.